Olá, pessoa no futuro, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos e eu resolvi voltar para o YouTube. Tem quase 2 anos que eu não posto um vídeo aqui no YouTube. Eu nunca fui grande em redes sociais, assim, mas eu sempre gostei muito de produzir conteúdo. E uma das minhas metas para esse ano de 2026 é voltar a produzir conteúdo e talvez, né, crescer um pouco falando do que eu gosto. Eu quero falar sobre o que eu gosto, eu já gosto muito de conversar e eu acho que vai ser uma ótima maneira, embora minha rotina seja uma loucura, a constância de estar postando meio que tá acontecendo, assim. Nada melhor para voltar do que trazer todas as coisas que eu consumi durante janeiro e fevereiro em 2026, sendo CLT e estudante. Eu preferi juntar tanto janeiro quanto fevereiro num vídeo só, porque eu percebi que fevereiro passou muito rápido. Ele passou tão rápido que eu quase não consumi coisa, porque foi uma adaptação, teve carnaval, eu voltei a trabalhar, né? Eu voltei a trabalhar no final de janeiro. Eu nem consegui ir pra academia. Então, tipo assim, eu tava tentando me adaptar, eu adotei uma cachorrinha, minhas aulas da faculdade voltaram. Então, assim, foi um mês muito rápido que eu quase não consumi coisas. Então, por isso que eu preferi trazer todas as coisas que eu consumi em janeiro, em fevereiro, num vídeo só. Estou com a minha colinha aqui embaixo. E vou falar um pouquinho pra vocês sobre músicas que eu consumi, filmes que eu consumi e livros que eu consumi. Então vamos começar falando sobre música. E, gente, no top 1, tanto em janeiro quanto em fevereiro, ficou Moth to a Flame do The Weeknd. E eu, assim, essa não me surpreende, porque essa música sempre foi a minha favorita do The Weeknd. E acho que ela sempre será a minha favorita do The Weeknd. E querendo ou não, mês que vem, abril, né, final de abril, eu tenho um show do The Weeknd. Eu vou para o Rio de Janeiro pra assistir o The Weeknd. Eu sou muito fã, eu gosto muito mesmo, assim. Eu não sou tipo assim, Letícia, então quando ele nasceu? Sei lá. Mas eu sou muito fã das músicas dele, eu gosto muito dos álbuns, gosto muito do estilo de música que ele faz. Então eu tô muito, muito, muito animada. E não surpreende ninguém que ele esteja no primeiro lugar, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Outra música que eu escutei muito, 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 tanto em janeiro quanto em fevereiro, foi Southbound, do Artemis. E assim, gente, musicão, tá? Musicão, musicão, musicão. Que música boa. Tenho histórias aí com essa música e momentos e experiências. E assim, gente, essa música simplesmente escutem. Eu ando escutando muito Artemis agora nesse ano e eu sinto apreciando demais. É outro estilo de música bem diferente de The Weeknd, mas eu gosto muito. É tipo um dark pop, sabe? Enquanto The Weeknd é um rhythm and blues, mas também é um pop, um dark pop. Mas o Artemis, ele é bem mais virado pro dark pop. Só escutem essa música. Escutem essa música se você gosta de pop. Pra colocar um gostinho brasileiro aqui na minha listinha, ficou Minto Pra Quem Perguntar, da Ana Vitória. É uma dupla também que eu gosto muito de ouvir, assim. Nunca fui a um show delas, infelizmente. Pensei em ir no do ano passado, mas tava muito caro. Eu falei, não vou, não tenho dinheiros. Então, um dia, quem sabe. Mas Minto Pra Quem Perguntar é uma das músicas que eu mais gosto delas. Pega muito, assim, as músicas delas sempre pegam muito. São músicas, assim, que você para, você admira, você aprecia de todas as formas possíveis. E por último, mas não menos importante, Drácula, do Tame Impala. Gente, que música boa! Meu Deus do céu! Eu aprecio muito Tame Impala, é um dos estilos de música que eu gosto muito, é o tipo de música que eles fazem. E assim, cara, Drácula ficou muito bom, assim. Todas essas 4 músicas eu escutei, assim, demais durante o mês de janeiro e fevereiro. E eu escutei muito também Bad Bunny. Mas eu não vou colocar nenhuma música em específico, porque eu tava só escutando muitas músicas dele, não era nenhuma em específico. Mas o Bad Bunny ficou em segundo lugar como artista mais escutado em fevereiro. Então, assim, mostra que eu realmente tava escutando muito Bad Bunny. Eu aprecio muito o trabalho dele e acho que tanto a Super Bowl quanto ele ganhando o Grammy, ele, assim, fez ele crescer ainda mais. Não fui no show dele que aconteceu no Brasil. Queria ter ido, mas eu não sou fã o suficiente. Eu sou meio chata com relação a vou pagar mesmo o ingresso de um show de uma pessoa que eu não sou fã, sabe? Então, acabei não indo, porque se ele tivesse vindo pra Brasília, eu definitivamente iria. Mas eu não sou fã o suficiente pra comprar o ingresso e depois viajar pra São Paulo pra assistir. Então eu não fui.
terminando a parte de música, filmes, eu acho que eu estou decepcionada comigo mesma, porque em 2 meses eu assisti apenas 2 filmes. E esses 2 filmes eu assisti em janeiro. Eu consumi um total de 0 filmes em fevereiro, o que acho que só mostra que eu realmente não tive tempo pra nada. Minhas prioridades eram outras. Mas é muita loucura, porque eu gosto muito de assistir filmes, sabe? Normalmente eu assisto 3 filmes por mês, então quando eu fui olhar a lista de filmes que eu assisti este ano e eu percebi que eu assisti apenas 2 filmes, eu fiquei meio chocada. Um dos filmes que eu assisti foi O Último Azul, que é um filme brasileiro, e esse filme me decepcionou. Eu dei 3,5 estrelas. Então, 3 estrelas e meia. Eu não sei por que exatamente. Assim, eu acho que eu sei e eu não sei. Eu assisti com a minha mãe e eu tava com uma expectativa muito alta. E eu acho que o filme. Eu esperava que o filme fosse numa direção muito contrária da que foi. Sabe? É um filme muito morno, que não tem um ponto, assim, um pique. Essa área. E aí você vai assistindo e você vê, tipo assim, meu Deus, que velha doida, gente. Meu Deus e tal. E acaba. E aí você fica tipo, nossa, tá bom, então. Foi meio decepcionante. Eu terminei o filme com minha mãe, a gente olhou uma pra outra e ficou tipo, então tá bom, né? Fazer o quê? Enfim, não foi um filme que me satisfez. Mas o segundo filme, por outro lado, sensacional. Espetacular. Assisti Eternidade. Eu dei 5 estrelas. Na verdade, eu assisti e reassisti, porque eu assisti com a minha amiga Natália aqui em casa. E depois eu fui pra casa da minha mãe e eu a reassisti com a minha mãe. E assim, gente, que filme sensacional. Eu estava com a expectativa bem alta pra esse filme com ela por conta do trailer. E minha expectativa foi batida. Que filme bom, gente, sério. Nossa, eu chorei, eu morri de rir, eu me diverti. Tinha muito tempo que eu não assisti uma comédia romântica e eu tava com medinho, assim, porque eu ando meio... Eu ando assim, com comédias, então eu tava... Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? E eu adorei, gente. Muito, muito lindo. Lindo, lindo, lindo e divertido de assistir. Então, se você ainda não assistiu, assista, por favor. Todos os atores fizeram um papel, assim, fizeram um trabalho impecável com seus personagens e, assim, sem palavras. Foram apenas assistir esses 2 filmes, mas a Eternidade valeu pelos 2 meses. Acabando com filmes, infelizmente, porque, né, só assisti 2. Vamos para livros! Sim, vamos para livros. Vamos falar sobre os livros que eu li e sobre um livro em específico que eu abandonei. Pois é. Em janeiro, eu comecei lendo As Malditas, da Camila Souza Vilada. É um livro da Argentina, de uma autora argentina, que faz parte do meu clube do livro, que tem um projeto de viagem ao mundo. Então, cada mês a gente escolheu um país diferente, com, né, de autores de países diferentes. Esse foi o primeiro escolhido. Eu dei 5 estrelas. A história é muito bonita. A gente... É triste. É muito triste, gente. É muito triste. Você vai acompanhar uma travesti e a vida dela e a vida das colegas dela ao longo, acho que, dos anos 2000, assim. Ela tá com 20, 21, 22 anos. E ao que parece, é baseado na história real da própria Camila, que é uma travesti. Foi uma história muito interessante de ler, eu li muito rapidinho, me pegou muito. Foi muito legal ver o ponto de vista de uma travesti, porque, assim, é uma bolha que a gente não entra muito, sabe? Muitas pessoas evitam ou ignoram essa bolha completamente, e aí ler sobre isso, ler sobre os sentimentos, ler sobre essa comunidade foi muito interessante. Eu gostei muito mesmo. Ela escreve muito bem. Além dela misturar um pouquinho de fantasia, ela fala, tipo, um pouquinho de fantasia dentro dessa realidade triste e dolorida que elas têm, pra que não fique tão dolorido de ler. E assim, muito bom. O segundo livro que eu li foi Os Testamentos, que é a continuidade de O Conto da Aia. E, gente, livrão, tá? Livrão. Eu achei, inclusive, melhor do que O Conto da Aia. Porque eu achei ele menos confuso, a forma como foi escrita, tudo, tipo assim, se encaixando. As 3 personagens, assim, você vai conhecendo elas separadas, depois elas trabalhando juntas. E, tipo, caraca!
Cara, que livro bom, muito bom mesmo. Muito melhor do que Kodaia. O Kodaia eu demorei pra terminar. Eu demorei, tipo, 3 meses, porque eu achei muito denso, enquanto os Testamentos eu gostei muito mesmo. E dei 5 estrelas também. Comecei o ano assim, ó, pá, pá, 2 obras de 5 estrelas. Super recomendo. Depois disso, eu li Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins. Foi a minha terceira obra. Foi a terceira obra dela, na verdade, que eu li. E eu dei 4,5 estrelas. Eu estava com leve preguiça do livro. Vou ter que confessar. Eu tava com preguiça, às vezes, da personagem. Eu achava ela meio chata, às vezes. Comecei a ficar incomodada com a forma de tipo, 2 mundos separados. Eu achei a ideia muito legal, mas teve uma hora que eu tava tipo, ai, mas eu queria que só fosse a história de uma parte, não queria que fosse das duas, porque eu tô triste, enfim. Mas foi muito bom, o final foi muito bom, eu gostei muito do livro. No final, tipo assim, eu gostei das duas partes, das duas realidades, não importa como elas foram terminadas. Gostei de como se desenrolou as coisas, então definitivamente não é tão bom quanto Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, que foi o primeiro livro que eu li da Taylor e continua no top 1. Esse mês, inclusive, de março, estarei começando uma 4ª leitura da Taylor. 4ª não, 5ª, né? Calma, Em Outra Vida Talvez foi a 3ª leitura que eu fiz da Taylor e eu estou começando uma 4ª leitura da Taylor, que é Amores Verdadeiros. Trarei depois opiniões sobre, por enquanto não. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Em fevereiro, eu fiz uma leitura, que foi O Peso do Pássaro Morto. Eu dei 4 estrelas, é o livro da Aline Bay, e assim, eu gostei. Eu não sou tão familiarizada com a escrita da Aline Bay. Eu penei um pouco quando eu li o outro livro dela, que foi A Coreografia do Adeus. Penei um pouco com a escrita, acho que eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque eu gostei muito, mas sei lá. Esse eu dei 4 estrelas, porque eu acho que ele termina muito do nada. Eu não me apeguei a nenhum personagem, eu acho que o livro é curto, ele tem menos de 200 páginas, então assim, você não tem tempo pra se apegar. Eu achei meio raso tudo, e termina tão do nada. Eu fiquei tipo, então tá bom. Mas é muito bem feito. Embora você tenha que sempre se adaptar à escrita da Aline Bay, porque é uma escrita diferente, é muito bem escrito, não tem comparação. Mas eu achei. Eu prefiro a Pequena Coreografia do Adeus, que foi o primeiro livro que eu li dela. Nossa, Letícia, mas você só leu o livro em fevereiro? Assim, terminei o livro em fevereiro. Eu abandonei um livro já em 2026, que inclusive foi a leitura de fevereiro do Clube do Livro. A gente estava lendo Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, e eu não consegui engolir esse livro, e ninguém do clube também conseguiu. Eu me segurei, gente, eu me segurei pra não abandonar, porque eu tenho um paginômetro. Que eu percebi que às vezes antigamente, eu ficava presa no livro por meses e eu demorava e deixava de ler outros livros porque eu ficava presa no livro, que eu não queria ler. E aí eu criei o paginômetro que, tipo assim, não criei. Eu já peguei inspirado numa página que é, tipo assim, eu tenho até 100 páginas pra decidir se eu vou ler esse livro ou não, mas você faz um cálculo. Você pega o número 100 e tira a sua idade. Eu tenho 24. Então, fica 76 páginas. Se eu cheguei até 76 e esse livro simplesmente não me prendeu, eu vou largar. E eu passei do meu paginômetro. Com esse livro, porque era o livro do Clube do Livro, mas eu achei porre. Gente, eu achei muito chato. Eu achei o livro extremamente arrastado. Não me peguei a ninguém. Achei todo mundo meio... Eu tava falando com meu amigo. Eu virei e falei assim, nossa, mas parece que é um velho escrevendo uma história. Parece um velho contando uma história, porque enrola e desvia assunto, que não sei o quê. E aí eu descobri que ele era realmente um velho. E que ele era, porque ele já faleceu. Ele faleceu em 2014. Eu tinha 12 para 13 anos. Você tá entendendo? E eu não gostei. Eu li até a 106. E o livro tem quase 400 páginas. Ele tem 300 e... 400? Não, ele tem 400. Ele tem 437 páginas, que eu lembro muito bem. Eu li 106. Eu li 106 páginas desse livro. E quando eu percebi que todo mundo do Clube do Livro tinha desistido, todo mundo não, né? Tô exagerando, mas grande parte das pessoas tinham desistido desse livro, eu
desisti também. E só 2 pessoas continuam lendo esse livro, que é o Ambari, que foi o que recomendou esse livro, e a Kim, que é a prima dele, mas o resto todo mundo desistiu. Hoje era pra estar acontecendo o encontro do Clube do Livro, mas não está acontecendo pelo fato de que ninguém terminou esse livro, todo mundo achou chato, ninguém conseguiu passar de 30% do livro. Ninguém conseguiu passar de 30% do livro. Eu achei ele arrastado. Além do que, eu vi por resenhas, e parece que isso não é um spoiler, de que o personagem principal, ele com 80 anos, se envolve com uma menina de 14 anos. E aí eu queria ler só pra falar mal dessa parte, mas eu não consegui nem chegar nessa parte. Eu acho que ela deve ser no final, sei lá, não sei. Só sei que não gostei e abandonei o livro. E estou feliz com isso. Pelo menos eu li um livro em fevereiro. Espero que março seja mais produtivo, porque eu tenho pelo menos 2 livros pra ler, né? Eu tenho o livro do Clube do Livro, que eu não falarei agora, vocês vão ver no próximo vídeo. No vídeo, né? De coisas consumidas em março. E eu também tenho que ler o livro da Taylor Jenkins, que eu já dei spoiler pra vocês, né? Que é Amores Verdadeiros. Essas foram as coisas que eu consumi em janeiro e em fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo os livros ou filmes ou músicas que você também consumiu, assim como eu, que tá na minha lista. Vou arrumar as coisas aqui porque eu quero ir para o parque com a minha cachorrinha que eu adotei no meio do carnaval para ler um pouquinho. E, enfim, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês de março e eu vejo vocês depois. Beijo!